Pão Sovado, cara, boa tarde. É uma cria do Celso Junqueira de Canoas. O Celso Junqueira parou de criar galo porque ninguém mais queria emparelhar esses galos e se envolveu com cavalo. Entendeu? Isso é uma cria de mais de 30 anos atrás. Existe porque eu tive um original do Celso Junqueira, eu não, o Arnaldo. E o Arnaldo consanguinizou, eu só dei continuidade ao trabalho. Entendeu? Apenas por isso, porque quem não tem, não tem mais. É pão sovado, quem tem é quem tem consanguíneo. Quem não tem ave consanguínea e não faz consanguinidade não tem genética alguma. Porque em cada cruzamento que tu cruza um galo A com uma galinha B, entra 50% do sangue de cada um. Entra 50% do sangue do galo e 50% do sangue da galinha. Isso é lei imutável genética. Entende, cara? Não tem como alterar isso. Os caras que dizem que hoje eu tenho escorpião, eu tenho pão sovado, eu tenho Rômulo, será que tem? Ou será que só tem o nome? Essa é a questão, entendeu? Só tem quem pegou um exemplar original, repito, entre aspas, original na época e manteve um trabalho de consanguinidade em cima desse exemplar. Porque voltando ao raciocínio de cruzar o galo A com a galinha B. Num cruzamento entra 50% do sangue do galo A e 50% do sangue da galinha B. Entendeu? O que isso quer dizer? Que tu já racha o sangue do galo no meio. Pensando assim, vamos pensar num galo pão sovado. Já abriu o sangue do galo no meio. O que será que tem de sangue pão sovado no neto? Morreu o galo, ficou um filho do galo. Depois o filho do galo morreu, ficou o neto. Não tem mais nada. Porque abaixo de 50% não é mais gene dominante, não transmite mais nada, entende? Abaixo de 50% não é gene dominante, não transmite mais nada, mínima coisa, alguns traços. Para transmitir tem que ser gene dominante, tem que ser acima de 50%. E o que isso quer dizer? Quer dizer que precisa ser uma ave consanguínea para transmitir as características. É por isso que a maioria dos caras não tiram nada. Por quê? Porque vão numa rinha, compram o melhor galo, se apresentar lá, cruzam um monte de galinha e é igual jogar na loteria, entendeu? Claro que todo mundo diz que tem craque, né? Mas ao olho do crítico, ao olho do que entende, é difícil. É difícil esses craques, entendeu? E aí não sai nada, porque tá rachando o sangue do galo no meio. Só tem cria antiga, Rômulo, repito, pão sovado, peixe, entendeu? Quem conhece galo, quem conhece genética, senão não tem. Os caras criticam porque não conhecem genética, os caras não conhecem o que é um fenótipo, o que é um genótipo, o que é um cromossomo, não sabem quem que transmite o DNA mitocondrial no cruzamento, né? Nem sabem o que é um DNA mitocondrial, os caras simplesmente pegam um galo, uma galinha e cruzam. E aí estão lá nos tataranetos, eu tenho ainda pão sovado. É lógico que não tenho, entendeu? Por que o Arnaldo, desde 1960, se manteve como um ícone no Rio Grande do Sul? O Arnaldo só jogava com sanguíneo, homem. Só com sanguíneo. Entendeu? Só com sanguíneo. Ele só fazia consanguinidade, só que ele não abre isso da forma que eu abro. Entendeu? Tô falando meio alto contigo, eu tô aqui nos galos que tem um barulho muito grande. Tem rádio, tudo ligado. Então, ele não abria. Apenas isso. E eu estou fazendo uma coisa que ninguém faz. Abrir e ensinar os caras que é necessário fazer consanguinidade para preservar. Entendeu? É a mesma coisa todas as outras linhas de galo. Mesma coisa. Os caras já estão lá em bisneto e ainda dizem que tem o galo. A maior mentira do mundo, cara, é o cara dizer que, eu tenho galo há 30 anos, eu tenho a mesma cria. Pode dizer que eu disse que é mentiroso. Pode botar esse áudio no grupo. Porque o cara que tem 30 anos, galo, ele já tá nos bisnetos. Ele já tá nos bisnetos, porque o galo, entendeu? Na melhor das hipóteses, ele tá no neto. Pensando que cada geração durou 10 anos. Na melhor das hipóteses. Entendeu? Porque eu tive galinha aqui em casa que durou de 15 para 16 anos. Eu tive. Só que bem cuidado, né? Então, na melhor das hipóteses, ele está nos netos. E aí está transmitindo os bisnetos. Você já tem menos que 12% do sangue. Não tem mais nada. Entendeu? A consanguinidade só pode ser feita em exemplares originais. Porque não adianta pegar um galo desses lá com sangue diluído, vai consanguinizar o quê? Não traz mais nada. Compreendeu? Pode botar esse meu áudio no grupo. O Arnaldo só jogava com sanguíneo. Desde 1960. Eu tenho os troféus, eu tenho o histórico, entendeu?
Só que ele não falava isso para ninguém. O peixe só jogava, só fazia consanguinidade, jogava quase tudo consanguíneo, cara. E os caras hoje estão mergulhados numa ignorância, nunca abriram um livro, não estudam, não fazem nada, não estou generalizando, deixar isso bem claro, mas a grande maioria sim, tá? E aí querem teimar em genética, mas não sabem nem o que é um cromossomo, entendeu? Não sabe qual é a função disso num cruzamento. Pega um galho e uma galinha simplesmente cruza, tira um pinto. E eu te autorizo botar esse meu áudio no grupo, pode botar. Porque muita gente falando bobagem, a mesma coisa é Rômulo. Entendeu? Os caras têm lá, os descendentes lá, já estão em tataraneto. Pois esse ano fez 20 anos que o Rômulo é finado, homem. Se eu não me engano, esse ano está fazendo 20 anos. Não tenho bem certeza essa informação, mas é quase certo que sim. E os caras ainda estão falando em Rômulo. Mas nunca pegaram um original de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, lá no Rômulo. Nunca foram na Modelo de Campos comprar um do Rômulo lá original e pegaram esse original e fizeram consanguinidade. Nunca pegaram um dos Rômulo, um desses famosos que o Rômulo jogou no Privé 5 estrelas. Nunca pegaram para fazer consanguinidade. E agora todo mundo tem Rômulo. Doutor Rômulo vendia um galo e um frango na época que ele criava por uma fortuna, homem. Era quase o preço de um carro, homem. Era caríssimo as aves do Rômulo. O Rômulo era um advogado criminalista de Campos, homem. Rômulo Tavares, entendeu? Os caras nem sabem quem foi o Rômulo, mas falam em Rômulo, homem. Eu fico apavorado com isso aí, homem. É uma ignorância, é um troço de outro mundo, homem. Entende? Eu tava falando com o Panca Greco, que era o ex-tratador do peixe. O Panca também se apavora. O Panca foi um dos melhores tratadores do Brasil, na minha opinião. Sem desmerecer ninguém. Na minha opinião, foi o Panca e o Topete. Finado Topete. O Eduardo Bastos. O próprio Panca me contando que o peixe só passava fazendo consanguinidade nos bichos dele. O próprio Panca. Deixa eu ver se eu tenho um áudio do Panca falando sobre a minha galeria. Um cara pediu informação para ele passou a informação. Deixa eu ver. Eu vou te mandar aí, entendeu? Mas meus pão sovado eram de origem do Celso Junqueira de Canoas, que foi o Celso que criou essa linhagem. Pão sovado não é raça. Raça é tuso, chamo, azil, isso são raças puras. Pão sovado são linhagens. São miscigenações de inúmeras raças, como Rino, Rômulo, Caboclo, Savaz, enfim, entende? Para ser uma raça, ele precisa ter características em comuns e padrão fenótipo. Não só fenótipo, como genótipo e estereótipo nos descendentes da espécie. Deixa eu ver, pode botar esse áudio no grupo lá. E o Arnaldo já começou esse trabalho na época. E aí eu vou mandar os áudios do Panca, ver se eu tenho aí. Coloca lá o Panca explicando sobre esses galos Romo. Eu não sei mais se tem aqueles áudios, andei apagando muito áudio no meu telefone, tá muito carregado. Do Panca falando que o peixe fazia consanguinidade, mas se eu achar eu vou te enviar pra te ver, entendeu? E não adianta os caras falar que tem. Eu quero ver como é que o cara fez o trabalho, que consanguinidade não é um cruzamento de um pai e numa filha. Consanguinidade bem feita para te fazer um fechamento completo de sangue. Olha, cara, de 5 a 7 anos, de repente, para te fazer um ciclo. Então, 5 a 7 anos cruzando para ter o resultado lá na frente. Aí que eu quero ver o que o cara observou no cruzamento dele, se ele procurou manter só o fenótipo, se ele procurou manter só o estereótipo, se ele procurou manter o conjunto completo, inclusive as características bélicas, isso que eu quero ver. Os caras falam muita bobagem, homem, entendeu? E de bobagem o galismo hoje está cheio. O galismo, na minha opinião, tem que evoluir um pouco mais, inclusive a cabeça desses caras, estudar um pouco mais, aprender um pouco mais. Processos consanguíneos já eram feitos lá em meados de 50, 40. O próprio Romualdo Vaz, que foi o dono dos Alta Sociedade aqui da cidade de Horizontina, já fazia consanguinidade nesta época. E foi ele quem ensinou o Arnaldo. Romualdo Vaz foi um dos maiores galistas aqui do Rio Grande do Sul, que é cidade de Horizontina, Rio Grande do Sul. Tinha os antigos Botafogo, tinha os antigos Feio, que depois foram para a mão do Arnaldo e eram feio também, mas chamavam de Majestade. Era um caboclo topete muito famoso. Tinha os Botafogo, uns galos famosos. Foi o dono do Vidraça, um dos maiores galos do Rio Grande do Sul. O galo jogava cego e ninguém emparelhava o galo. Um galo prata, chamado Vidraça.
Fez um rosário de rinha daquele jeito, era meio envaretado uma vista e outra era cega, não enxergava uns 30%, 40% no máximo. Então, é isso que os caras têm que ter, o histórico. Falam tudo de cria, 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 cria disso, cria aquilo, mas não tem nada, não mantém nada, homem. Manter uma coisa bem mantida, eu quero ver o cara fazer um trabalho bem feito, um trabalho sério, de 7, 8 anos cruzando, para depois ter sem os galos. Todo mundo é imediatista, quer pegar o galo, passar na galinha e sair jogando. Por isso que nunca tem nada. Aí depois ficam falando bobagem, que outro não tem, outro é mentira. O cara vem aqui, eu provo para eles, rapaz. Pode mandar vir aqui, eu tenho toda a bagagem, os documentos, foto, tudo. Entende? Os caras têm troféu, ganho com esses galos. Eu tenho troféu aqui do ano de 60, do ano de 55, do ano de 81, 96. Tá no meu Face lá, Preservando Linhagens. Tá no meu canal também, Preservando Linhagens do YouTube. Pega para os caras dar uma olhada, ó. É isso que eu quero ver. Porque falar, ô Jader, hoje todo mundo fala, porque boca todo mundo tem. Eu quero ver o cara provar e sustentar aquilo que ele fala. Eu quero ver o cara mostrar como é que ele fez o trabalho, como é que ele manteve. A hora que tu aperta, os caras assim, eles saltam longe. Ah, peguei de fulano. Aí tu vai apertar fulano, ah, peguei de ciclano. Aí quando tu vê, o cara já passou aquele galo, vamos usar o exemplo do pão sovado, em 10 linhas diferentes. E ainda estão chamando de pão sovado. Só porque tem a cor cinza. Cor não é genótipo, não é... não detém DNA mitocondrial, não detém cromossomos fechados. Cor simplesmente é o estereótipo da ave. A cor pode ser mantida, tu pode manter uma cor em cruzamentos consanguíneos, tirando toda a bagagem original, mas tu pode manter a cor. Entendeu? Na consanguinidade tu brinca, tu fabrica o galo que tu quer. Tu quer fazer só uma cor preta, tu faz. Tu quer fazer uma cor, deixar a cor só cinza, tu deixa. Entendeu? Consanguinidade, em grossíssimas palavras, para esse pessoal que não entende, é clonar a ave, mas isso em grossíssimas palavras, poder facilitar o homem. A consanguinidade é clonável. O que quer dizer clonar? É clonar por dentro e por fora. Entendeu? Tu nunca viu falar naquele experimento de uns 15 anos atrás que clonaram a tal de ovelha Dolly? Os caras consanguinizaram. Isso é uma coisa lógica. Foram consanguinizando para chegar naquele resultado. E assim é em galo. E os caras já faziam em 1940, 1950. E os caras hoje mergulharam numa mediocridade, numa ignorância, que ficam falando mal ainda disso. Deixa eu ver se eu acho os áudios do Punk falando sobre consanguinidade, o que o peixe fazia. Todo mundo sonha em ter um galo do peixe. Mas fala em consanguinidade, tudo falam mal. Mas não sabe que o peixe fazia. Não sabe que o próprio Rômulo fazia. Não sabe que Tosi fazia. Não sabe que todos os galistas grandes faziam. Arnaldo fazia. Não sabe. Mas todo mundo sonha em ter um galo desses. Porque não conhecem a história do galismo, entendeu? São muito pobres de história, não todos, eu não generalizo esse meu áudio. Tem pessoas que conhecem e sabem, entendeu? O norte da coisa. Mas a grande maioria, 90%, tá mergulhada no pegar um galho, uma galinha e cruzar. Apenas isso. E depois falar bobagem.